Vamos para diante, portanto, está descrito mais ou menos assim o segundo volume, que é do processo canónico das aparições. Depois o terceiro, depois desta publicação dos 2 volumes temáticos, os interrogatórios e o processo canónico, a Comissão Científica, de acordo com o Sr. Reitor do Santuário e do Sr. Bispo, nesta altura, portanto, era o Sr. Dom Serafim, resolveu-se retomar o plano inicial com a edição dos documentos por ordem cronológica desde 1917. E assim foi editado o terceiro volume, cujo primeiro tomo abrange o período que vai de 13 de maio de 1917 a 12 de maio de 1918. Este livro, que é do primeiro ano das aparições, portanto, de maio de 1917 a maio de 1918, contém 70 cartas e bilhetes postais, um folheto, 27 documentos fotográficos e iconográficos, por exemplo, estampas e registros, muitas estampas e pagelazinhas e registros, chamam-se registros, foram distribuídos na Cova da Iria. Um interrogatório, 3 notas ou apontamentos, 13 documentos de caráter oficial, 246 artigos e correspondências publicadas em jornais os mais diversos e 15 testemunhos ou depoimentos. São 909 páginas só desse ano, 1917 a 1918. Depois seguiu-se em 2004 o segundo tomo do volume terceiro, das aparições ao processo canónico diocesano, isto é, de 18 de maio de 1918 a 30 de julho de 1920. Este livro, este volume, tem 208 documentos, num total de 451 páginas. Em 2005, foi editado o terceiro tomo do volume terceiro. Dividimos volumes em 1, 2 ou 3 tomos. O primeiro e o segundo foi só um volume único. E o terceiro tem já 3 tomos. 3.1, 3.2, 3.3. Já publicámos também o volume 4, tomo primeiro. E vamos ver se sai o mais depressa possível o segundo tomo deste volume 4. Já vos direi. Portanto, em 2005 foi editado este terceiro volume do volume terceiro, com documentos produzidos depois da entrada de Dom José Alves Correia da Silva na sede de Leiria, portanto, depois da sua nomeação e sagração, ele entrou na sede de Leiria em 5 de agosto de 1920. Portanto, desde esse ano, desde esse dia até 3 de maio de 1922, é o conteúdo desta obra. Nós publicamos neste volume, que é o terceiro volume terceiro tomo do volume terceiro, publicamos uma Memória da Lúcia, que nós podemos chamar Memória da Lúcia, escrito em 5 de janeiro de 1922, chamado Acontecimentos de 1917. Em 2006 iniciou-se um novo volume, o 4º volume, que abrangerá todos os documentos que são do início do processo canónico diocesano, isto é, de 1922, excluindo esses documentos que já estão publicados, até à criação da capelania do santuário, que foi em 1927. Em julho de 1927, o Sr. Bispo, Dom José, nomeou como primeiro capelão, que depois começa a ser chamado também reitor, em 13 de julho de 1927. Portanto, a publicação desses documentos de maio a outubro de 1922, excetuando os documentos já editados. E tem 192 documentos e 489 páginas. Reparem que em 1922 foi iniciado o processo, finalmente, porque em 6 de março, na madrugada do dia 6 de março de 1922,
a capelinha foi dinamitada, foi incendiada. Puseram 5 bombas em 4 cantos da capelinha. Portanto, essas bombas, essas 4, explodiram, rebentaram com as paredes, o telhado foi aos ares e ficou em chamas a capelinha. O pároco, nessa manhã, diz assim: anda em chamas a capelinha das aparições, anda em chamas. E escreve ao Sr. Bispo, então, a dizer isso mesmo, foi agora incendiado. Portanto, temos os documentos próprios disso e, aliás, até os indícios, quem foi, quem não foi e tal. E havia uma quinta bomba que foi posta na raiz onde tinha aparecido Nossa Senhora. E essa bomba não explodiu. E essa bomba existiu. Deve existir aí a algum lado. Infelizmente, eu não sei onde é que ela está. Pode ser que se encontre, não é? Pode ser que se encontre. Portanto, a destruição da capelinha. E o Sr. Bispo, alertado para isto, pensou: o que é que agora vamos fazer? Vamos reconstruir a capelinha? Não vamos? Ainda ficou a capelinha ali para ser prova da malvadez das pessoas até o final do ano de 1922. E entre 13 de dezembro de 1922 e 13 de janeiro, ou 13 de fevereiro, agora não recordo bem, de 1923, ela já estava reconstruída. Portanto, em 13 de janeiro, salvo erro, já estava reconstruída. Exatamente da mesma forma e assim, com tudo. Temos esses documentos também. Eu tenho um bocado do travejamento da capelinha todo queimado. Portanto, queimado quase em cinza, que foi oferecido pelo padre Jacinto dos Reis, um padre do Reguengo do Fetal, que era muito amigo do Sr. Dr. José Galamba de Oliveira, e a quem ele, portanto, e esse padre Jacinto dos Reis veio um dia à Cova da Iria, talvez, nessa altura, certamente, e arrancou então um pedaço, embrulhou depois e entregou ao padre, ao cônego José Galamba de Oliveira, que era muito amigo dele. Já neste ano, portanto, esse volume que está publicado, já publicámos 6. Ao todo tem 192 documentos, com 489 páginas. Já neste ano 2007, espero que seja reeditado em breve, o túmulo 2º do mesmo volume 4, do início do processo canónico diocesano à criação da capelania. Isto é, um período de 2 anos, desde o início da Voz da Fátima, a 13 de outubro de 1922, até 12 de outubro de 1924. Contém bastantes documentos, 277 em 613 páginas. A soma destes 6 tomos é um total de 1.349 documentos em 3.752 páginas. A estes documentos junta-se também o jornal A Voz da Fátima, que foi fundado em 13 de outubro de 1922, e ainda hoje se publica, como sabem, e que foi criado precisamente para ser o órgão da Comissão Diocesana, da Comissão do Processo Canónico Diocesano. Mas a Comissão Científica, que é chefiada pelo Sr. Dom Carlos de Azevedo, que é também o secretário da Conferência Episcopal, como sabem, juntamente com vários professores de várias universidades, uma universidade nova, outra da Universidade Católica, 2, ele próprio também é, um arquivista, e um professor da Universidade do Porto, portanto é a comissão atual, resolveram, e com o acordo também do Sr. Reitor, que os documentos e os artigos da Voz da Fátima não serão publicados em volume, mas vão ser disponibilizados qualquer dia na internet e possivelmente também distribuídos em CD.
já temos o trabalho feito de digitalização, portanto, desde 1922 até para o ano de 2005. Como, entretanto, a Voz da Fátima já pode ser consultada na internet, não sei se sabiam, mas já pode ser consultada desde abril de 2005, salvo erro. Portanto, até aí, depois vão ser disponibilizados também todos os números, todos os artigos da Voz da Fátima. Agora um cálculo. Calculamos que desde 13 de outubro de 1924 portanto, em que nós terminamos a nossa investigação aqui, até 13 de outubro de 1930 haverá mais cerca de, estão aqui 300 e tal cartas, um total de 755 documentos. Para todo o período, de 27 de maio de 1917, primeiro documento, até 13 de outubro de 1930, que é o documento do Sr. Bispo de Leiria, a declarar dignas de crédito as visões dos pastorinhos e a autorizar o culto oficial de Nossa Senhora de Fátima, contamos que tenha, portanto, um total de 2.103 documentos e vários milhares de páginas. Mas, portanto, isto é apenas um cálculo assim muito sucinto que foi feito agora nestes dias, assim muito por alto. Não estando inteiramente editados os documentos de 1924 a 1930, limite marcado para esta primeira fase da documentação crítica de Fátima, eu resolvi fundar-me nestas conferências apenas nos documentos produzidos desde o ano das aparições até 8 de julho de 1924, data do depoimento da Lúcia, feito no Porto perante os membros da Comissão Canónica, como já referi. Resolvi, portanto, isso para fazer a história das aparições de 1917. Isto é, situando-me nesta última data, 8 de julho de 1924, e supondo que todos os cerca de 1.300 documentos já referidos já eram conhecidos então, porque não? Muitos foram conhecidos muito mais tarde, não é? Mas supondo isso, eu vou tentar reconstituir os acontecimentos ocorridos nos 153 dias que vão da primeira aparição de Nossa Senhora, no dia 13 de maio de 1917, até à sexta aparição, a 13 de julho de 1917 também. Excluo, portanto, por uma questão de método, também as aparições angélicas de 1915 e de 1916. Eu permito-me dar apenas uns breves apontamentos sobre os acontecimentos que precederam aquele dia 13 de maio de 1917. Eu escrevi já isto aqui numa síntese que eu fiz em tempos. As nuvens da guerra adensavam-se cada vez mais sobre o mundo. No princípio de maio de 1917, partiram os primeiros contingentes militares portugueses para a Flandres. O padre José Ferreira de Lacerda, pároco dos Milagres e diretor do jornal de Leiria, O Mensageiro, que mais tarde interrogará os três pastorinhos, partiu para a França por via terrestre como capelão voluntário do Corpo Expedicionário Português no dia 2 de maio de 1917. Vejam bem. E passou por Lourdes no sábado, dia 5 do mesmo mês. Em 5 de maio de 1917, o padre Lacerda, que mais tarde virá interrogar os pastorinhos, estava no santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Nesse mesmo dia, o Papa Bento XV, em carta ao cardeal Gasparri, secretário de Estado do Vaticano, elevava a sua voz angustiada, pedindo preces a Nossa Senhora da Paz, pela paz, e fixando para o primeiro dia de junho desse ano, 1917,
a introdução da invocação Rainha da Paz, rogai por nós, na ladainha de Nossa Senhora. Dizia ele: eleve-se para Maria, que é a Mãe de Misericórdia e omnipotente por graça, de cada ângulo da terra, nos templos majestosos e nas mais pequenas capelas dos palácios e das ricas mansões, dos grandes como dos mais pobres tugúrios, onde viva uma alma fiel, dos campos e dos mares ensanguentados, a piedosa e devota invocação, e leva a ela o angustiado grito das mães e das esposas, o gemido das crianças inocentes, o suspiro de todos os corações. Mova a sua terna e benigníssima solicitude para obter para o mundo perturbado a ansiada paz e recorde depois, aos séculos futuros, a eficácia da sua intercessão e a grandeza do benefício por ela concedido. Isto é uma extraordinária mensagem. O Papa Bento XV, por sinal, veio muito à baila, porque o Papa atual escolheu este nome também por São Bento, mas também pelo seu antecessor Bento XV, o mesmo que restaurou a Diocese de Leiria. Pois bem, ainda nesse mesmo dia, 5 de maio, isto é muito curioso, junto da Lagoa da Carreira, que algumas pessoas certamente ainda conheceram, onde está agora a rotunda dos Pastorinhos, a 1 quilómetro da igreja paroquial de Fátima, mais ou menos, havia um ajuntamento desusado. Inaugurava-se a Feira do Gado, que prometia ser uma das melhores dos arredores, devido ao lugar escolhido, que tinha muita largueza e grande abundância de água para os gados e, sobretudo, pelas ótimas vias de comunicação. Ótimas para aquele tempo. Porque o local se achava cortado pela estrada de macadama que de Vila Nova de Ourém se dirigia à Batalha e a Leiria, atravessando a freguesia. Isto é uma notícia que foi publicada no Mensageiro do dia 25 de maio de 1917. E diz assim: neste acontecimento importante para a vida da localidade, estiveram presentes o administrador do Conselho, Artur de Oliveira Santos, o presidente da Câmara e vários vogais. Esta era a notícia. 5 de maio, Papa Bento XV, Padre Lacerda em Lourdes e o administrador do Conselho de Vila Nova de Ourém, que vão ficar mais ou menos metidos nisto. O Papa Bento XV possivelmente terá tido notícia, mas o que é certo é que não se conhece nenhum documento dele a falar das aparições. Poderiam perguntar, tem o processo da restauração da Diocese de Leiria. Foi começado em 1914, estava quase concluído em 1917. Eu conheço o processo porque o estudei e pedi para microfilmar no Arquivo do Vaticano. Não se fala-se uma vez sequer de Fátima, mas no elenco das freguesias que vão pertencer à Diocese restaurada. 25 que eram da Diocese de Coimbra, 25 que eram da Diocese de Lisboa. É a única vez que se fala da paróquia de Fátima. A pessoa que estava a dirigir o serviço de anunciatura, que já não servia de anunciatura, era só porque tinham sido cortadas as relações diplomáticas entre a Santa Sé e Portugal. Portanto, naquela época ainda havia corte de relações. O que é certo é que depois, no tempo do Sidónio Pais, já não, porque ele foi assassinado um ano depois, como sabem, mas depois as coisas foram de tal modo que as relações foram retomadas. Mas o núncio, digamos, o secretário da Anunciatura, o auditor da Anunciatura que estava no tempo e que foi a grande alma, o grande protetor da Diocese de Leiria, foi o Monsenhor Aloísio Benedetto Aloísio Mazella. Quem foi ele? Mais tarde, o Cardeal Mazella. Foi aquele que o Sr. Bispo deve ter dito ao Santo Padre Pio XII para enviar como legado para fazer a coroação de Nossa Senhora
no dia 13 de agosto de maio de 1946, no tricentenário da coroação de Nossa Senhora Rainha de Portugal, Nossa Senhora de Vila Viçosa, Nossa Senhora da Conceição. Portanto, foi o mesmo cardeal que tinha ajudado tanto e que certamente há indícios de que ele mandou aqui um representante para observar estas coisas aqui de Fátima. Portanto, mas o que é certo é que eu procurei e intervim e falei com o próprio prefeito do Santo Ofício, nessa altura já não se chamava Santo Ofício, era da Congregação para a Doutrina da Fé. Cruzei-me com o cardeal Ratzinger no meio da Praça de Praça de São Pedro e não tive a coragem de me aproximar dele e o cumprimentar e dizer: olha, eu sou de Fátima e tal. Isto foi no ano 2000, salvo erro. No ano 2000 ou mais tarde ainda, não sei. Mas o que é certo é que foi no ano 2000, foi mesmo no ano 2000, no jubileu, foi no jubileu. E, portanto, com a sua baininha, levavam-me para a baininha, saudei-o, ele sorriu-se para mim. Bom, depois daquele 5 de maio, passou mais uma semana e um dia. No domingo, dia 13 de maio, festa de Nossa Senhora dos Mártires, que era uma festa grande no Patriarcado de Lisboa, na Capela Sistina, junto à Basílica de São Pedro, em Roma, às 8 horas da manhã, Monsenhor Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, nomeado por Bento XV arcebispo titular de Sardi e núncio apostólico na Baviera, era ordenado bispo pelo próprio Papa, estando presentes alguns cardeais, entre os quais o já referido cardeal Gasparri, a quem o Papa tinha enviado aquela carta um mês antes, e o antigo núncio apostólico também estava o cardeal Vanutelli, Vicente Vanutelli, que foi também um dos protetores da Diocese de Leiria. Isto vem no Observatório Romano de 14 de maio de 1917. Dizia-se mais ou menos à mesma hora, mas não é verdade, porque aqui, descontando com os fusos horários, aqui a primeira aparição Nossa Senhora foi ao meio-dia solar, portanto, por volta entre 1h30 às 2h30, à volta disso. Há uma grande confusão na indicação da hora, mas quando o terço era meio-dia, quando se diz era meio-dia, era o meio-dia solar. Portanto, há uma diferença bastante grande, mas o que é certo é que esta coincidência também é maravilhosa. E o Papa Pio XII, uma das vezes, referiu-se a isso quando foi à inauguração, à bênção da Igreja de Santo Eugênio, em Roma, que foi edificada em honra de Santo Eugênio, evidentemente, mas como uma homenagem também ao Papa Pio XII, que se chamava Eugênio Pacelli, Pacelli de Paz. Portanto, é interessante. No mesmo dia, dá-se a ordenação do Papa Pio XII, que era considerado o Papa de Fátima, agora já houve mais, não é? E Nossa Senhora aparece nesse mesmo dia. Mais ou menos à mesma hora, era celebrada na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Prazeres, de Fátima, a chamada Missa das Almas, à mesma hora da ordenação do Papa. Estando presentes 3 pastorinhos do lugar de Aljustrel, com os seus pais e irmãos. Dentro de poucas horas vai iniciar-se uma maravilhosa história. E é isso que eu farei, portanto, ajudado pelos documentos daqui por diante. Ainda hoje estive a ler uma carta que o padre Marques Ferreira escreveu ao Sr. Bispo, que lhe perguntava 2 coisas. Primeiro, se a Jacinta, os pastorinhos tinham comungado. E a segunda a pergunta é se os pastorinhos tinham estado na missa celebrada lá na igreja paroquial. E ele diz, não sei quanto aos pastorinhos, não sei, mas eles até eram crianças, não sei. Mas o que é certo é que se fala que eles tinham ido à missa.
E, portanto, depois é que foram com os rebanhos para a covadaria. Portanto, é muito interessante. Esta missa, julgo eu, essa missa das almas, julgo eu, que foi celebrada pelo padre João Gomes Menitra, que era do Reguengo do Fetal e que foi pároco do Senhor Reitor do Santuário, foi pároco da Calvaria e era capelão também de um lugar da minha terra que se chama o Porto do Carro. O pai do Senhor Reitor é desse lugar do Porto do Carro. Já morreu, o pai do Senhor Reitor já morreu há uns tempos. E esse capelão do Porto do Carro, que era o padre João Gomes Menitra, era capelão também aqui de várias capelas. E eu julgo que terá sido ele o celebrante, porque o Sr. Prior lá na resposta também não diz isso, porque o Sr. Prior ia celebrar a missa a Boleiros, a missa a Boleiros. Portanto, não deve ter sido o padre Marcos Ferreira a celebrar essa missa, a que assistiram os pastorinhos. Mas como eles já eram da idade, mesmo a Jacinta já era da idade da razão, portanto, devem ter ido os três à missa, não é? Portanto, isto é extraordinário. Pronto, vamos então... ainda conto uma anedota para terminar e para a coisa. Não sei se foi nesta missa, mas não deve ter sido, mas depois que o seu padre João se esqueceu de fazer a consagração à missa. E foram dizer ao Sr. Padre João, então o senhor não levantou a Deus. Levar da hóstia. Recordem-se que os padres celebravam de costas para o povo. Portanto, levavam a hóstia. O senhor não levantou a Deus. Não levantou a Deus. Então, foi-se rente. Foi-se tudo rente, quer dizer, não valeu nada esta missa. Nem as Ave-Marias do fim se aproveitaram. Antes rezavam sempre 3 Ave-Marias e a Salve a Rainha, creio eu. Portanto, nem as Ave... Foi-se rente. É uma expressão popular, julgo que se usa aqui. Nem as Ave-Marias do fim se aproveitaram. Pronto, fica com essa anedota.